Grandes jogos, belos gols, reviravoltas e polêmica. A oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que se encerrou nesta segunda-feira, nos brindou com tudo isso. E nesse vídeo aqui, então, eu vou fazer para vocês um resumão da rodada, mostrar quem se deu bem, quem se deu mal e, se o DAZN não tesourar, mostrar todos os gols da rodada. Então acompanha o vídeo até o final, que aqui você vai ver todos os gols da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Oitava rodada que começou no último sábado com apenas um jogo. Teve só um joguinho no sábado, que foi aí Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. O Volta Redonda iniciou a rodada na zona de rebaixamento, precisando vencer, enquanto o Belo tinha aí a oportunidade, mais uma, de assumir a liderança isolada. Porém, o time carioca acabou aí se reabilitando na competição e venceu. Time carioca não, né? Time fluminense, né? Porque o Volta Redonda é do estado do Rio de Janeiro e não da cidade. Mas o Voltaço aí acabou vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. O único gol dessa partida saiu apenas no segundo tempo, quando aos 19 minutos o Marquinhos acabou aí fazendo o gol da vitória do Volta Redonda. Vitória aí, como eu falei, tira o Voltaço da zona de rebaixamento. O Volta Redonda terminou a rodada na 14ª colocação com 9 pontos. É bem verdade que ele tem a mesma pontuação do Paysandu e do América de Natal, que estão na zona de rebaixamento, mas ele está na frente, ele está fora do Z4 por ter mais vitórias, né, do que as equipes que estão ali nas 4 últimas posições. O Belo, né, como eu falei, mais uma vez perde a chance de assumir a liderança, mais uma vez acaba ali não marcando gols e termina aí a rodada na 5ª colocação com 13 pontos. Tivesse vencido e ali está dividindo a liderança com o São Bernardo, né? O São Bernardo que empatou na segunda-feira, mas pelo menos teria passado todo o final de semana na liderança do campeonato. Próximo jogo dessa galera aqui, na próxima rodada, o Botafogo recebe o Náutico, o jogo que acontece na segunda-feira no Almeidão, e o Volta Redonda também vai jogar na segunda-feira, vai ter uma parada dura, hein? Vai até São Bernardo do Campo encarar o São Bernardo no estádio 1º de maio. Então esse foi o único jogo de sábado, o único jogo que abriu a rodada. No domingo tivemos aí o famoso, né, o comentado clássico, o Gavionça, né, o Gavião do Norte contra a Onça Pintada, e o Amazonas se deu melhor sobre a equipe do Manaus. Venceu por 2-0, 2 gols do artilheiro Sassá. O Sassá aí tá deitando e rolando nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E o resultado, no momento, havia colocado o Amazonas na liderança do campeonato com 15 pontos, junto com a equipe do São Bernardo. Já o Manaus aí faz uma campanha muito abaixo do que ele vinha fazendo nas últimas temporadas na Série C. O Manaus é apenas o 15º colocado, também com pontuação de time do Z4, mas ele fica fora ali. Ele é o primeiro colocado dentre os que tem 9 pontos, por conta ali do número de vitórias, né? O Manaus, aliás, ele é o segundo colocado dentre os que tem 9 pontos, né? O Volta Redonda está na frente dele, mas ele está ali na 15ª colocação com 9 pontos, está fora da zona de rebaixamento por ter aí mais vitórias que o América de Natal e o Paysandu. Os gols da partida, né? Os gols, saiu um gol em cada tempo. O Sassá fez o primeiro gol, né? O primeiro gol saiu aos 36 minutos. Quando o goleiro Reinaldo ele recebeu um recuo, tentou driblar o artilheiro da Série C dentro da área e aconteceu isso aí que vocês estão vendo agora aí. Gol do Sassá. E aí no segundo tempo, né, já aos 44 minutos, veio o segundo gol, novamente com o Sassá pegando o rebote do goleiro Reinaldo, e o Amazonas fechou a conta aí, venceu esse primeiro duelo na Série C, primeiro duelo nacional entre as equipes, pelo placar de 2-0. Próximo jogo dessa galera aqui, o Amazonas vai jogar no sábado, fora de casa contra o Altos. Esse jogo vai ser às 16 horas no Lindolfo Monteiro. E o Manaus jogará no domingo, às 16 horas, contra o São José, na Arena da Amazônia. Aliás, um detalhe curioso, esse jogo, né, o clássico, aconteceu lá no estádio Carlos Amit, né, e não na Arena da Amazônia, né. Eu até queria saber por que esse jogo não foi na Arena da Amazônia, se a Arena da Amazônia estava ocupada para outro tipo de evento, mas agora esse jogo do Manaus contra o São José, que é um jogo de menor expressão, vai ter um menor apelo, vai ser na Arena da Amazônia, né, então fiquei sem entender a razão aí, né, pela qual, se bem que o mando de campo foi do Amazonas, né, pode ter sido também uma opção do Amazonas levar esse jogo para o Carlos Amit. O problema foi que
houve ali confrontos, né, entre torcedores, né, e isso acabou manchando um pouco então o clássico, né, inclusive o Manaus emitiu uma nota oficial repudiando ali os atos de violência, né, mas talvez se o jogo tivesse sido na Arena da Amazônia, esse tipo de situação teria sido evitada. Seguindo então, esse jogo Amazonas e Manaus foi no domingo, né, domingo 16 horas, e aí seguindo com os jogos do domingo, tivemos aí a vitória do Operário sobre o CSA, pelo placar de 1-0. O CSA, que não perdia desde a estreia, né, acabou aí perdendo essa sequência invicta ao ser derrotado pelo Operário. Com esse resultado, o Operário voltou para o G8, o Operário termina a rodada na 7ª colocação com 12 pontos, né, os mesmos 12 pontos que o próprio CSA, porém ele tem mais gols marcados, as duas equipes têm 12 pontos, 3 vitórias, 2 gols de saldo, só que o Operário, né, o Fantasma, marcou um gol a mais, então por isso que está na frente do CSA, mas as duas equipes estão no G8. O único gol do jogo, do Fantasma, foi o gol contra, né? O gol foi marcado contra pelo Rafael Foster aos 4 minutos do segundo tempo, ali foi um cruzamento na área, o goleiro rebateu, a bola bateu nele e acabou entrando. Detalhe curioso é que o CSA jogou com essa camisa dourada de novo, né? Esse uniforme dourado, um belo uniforme por sinal, mas essa camisa dourada do CSA não vem trazendo muita sorte. Porque no jogo de estreia contra o Confiança, o time também jogou com esse uniforme e perdeu, né? Então talvez aí, esse uniforme aí, belo uniforme do CSA, não tenha trazido aí tanta sorte para a equipe. Próximo jogo dessa galera aqui, vamos lá. Enquanto eu mudo aqui minha tabelinha aqui. O Operário. O Operário vai jogar na... Opa, bagunçou tudo aqui minha tabela. Agora sim. O Operário joga domingo fora de casa contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, enquanto que a equipe do CSA joga só na segunda-feira. Aliás, vamos ter 3 jogos na outra segunda-feira. Vai jogar contra a Aparecidense lá no Rei Pelé, né? Então, esses aí são os próximos compromissos das equipes. E agora, olhando aqui o tempo já do vídeo, para ver se já tem muito tempo de vídeo, nós vamos falar aí de mais um jogo que aconteceu no sábado, né? Que foi aí a vitória do Remo fora de casa sobre a Aparecidense. Resultado que momentaneamente tirou o Remo da zona de rebaixamento. O Remo conseguiu colocar ali o pescoço para fora da zona de rebaixamento, quebrou um jejum de 1 ano sem vitória fora de casa e jogou a Aparecidense para a lanterna, né? A Aparecidense que dias antes havia demitido o técnico Moacir Júnior, acabou aí sendo derrotada mais uma vez em casa e está na lanterna. Aliás, o Emerson Maria, né, foi anunciado aí como novo técnico da Aparecidense. O Remo abriu o placar logo aos 4 minutos com um golaço marcado pelo Pedro Vitor, assim, um chute colocado de fora da área. E aos 19 minutos do segundo tempo, o Remo marcou de novo com o Fabinho, né? Com esse resultado, o Remo entra para aquela turma lá dos 9 pontos, né? O Remo, aliás, o Remo chega a 8 pontos, né? Não 9, o Remo é o 19º colocado com 8 pontos, e a Aparecidense aparece logo atrás com 6 pontos, né? A situação é muito complicada do Camaleão. Próximos compromissos dessas equipes, o Remo vai jogar no sábado, lá em Minas Gerais, contra o Pouso Alegre, né? Mais um jogo aí do Remo fora de casa, essa partida vai ser às 16 horas. E a equipe da Aparecidense, como eu falei há pouco, sai para pegar o CSA na próxima segunda-feira, lá no estádio Rei Pelé. Então tá aí os próximos compromissos das equipes. Próximo jogo aqui que a gente vai comentar é Ipiranga e São José, né? Duelo gaúcho aí disputado no sábado à noite no Colosso da Lagoa, e quem se deu melhor foi o Canário. Venceu o Zequinha pelo placar de 1-0. O único gol do jogo saiu aos 9 minutos do segundo tempo e foi marcado pelo artilheiro Eric, né? O Eric aí, mais uma vez, deixando aí a sua marca aí no time do Ipiranga. Com esses resultados, o Ipiranga, ele volta pro G8, ele já estava no G8, né? Ele estava em 8º lugar. Ele agora sobe para a 4ª colocação com 13 pontos, fica a 3 pontos do líder, enquanto que o São José ainda se manteve no G8 ainda, né? Mesmo com a derrota, o São José é o 6º colocado com 12 pontos. Tem os mesmos 12 pontos que o Operário e o CSA, mas tem aí um gol a mais de saldo que essas duas equipes, por isso que o Zequinha então está na 6ª colocação. Próximos jogos dessas equipes, o São José, como eu falei há pouco, vai até o Amazonas encarar o Manaus, jogo que acontece no domingo, 16 horas, e a equipe do Ipiranga, o Ipiranga vai jogar cadê o Ipiranga aqui na tabela? Assim, o Ipiranga joga domingo também, 16h30 contra o Operário.
duelo aí de G8, hein? Duelo bastante interessante aí no próximo domingo. O jogo vai ser lá no Colosso da Lagoa. Agora vamos falar aqui de um dos melhores jogos aí dessa oitava rodada da Série C, talvez o mais louco de todos, né? Nós tivemos também um jogo bem interessante entre Confiança e Náutico, mas esse jogo América e Brusque ali, quem assistiu se divertiu bastante, né? Foi um dos jogos aí mais loucos e divertidos dessa Série C. E o América também sentiu o gostinho aí nessa rodada de sair da zona de rebaixamento, mas acabou voltando, né? Por causa da vitória do Pouso Alegre. Mas o América aí mostra, né? Demonstra aí poder de reação e venceu a boa equipe do Brusque pelo placar de 2-1. Mas o que foi o jogo, né? Assim, um resumão do jogo. O jogo tanto foi 2-1 para o América, como poderia ter sido 2-1 para o Brusque, poderia ter terminado 3-3, porque foi um jogo aí onde as equipes criaram várias oportunidades. E aí, o América saiu na frente aos 9 minutos com o Rafinha, fazendo um gol de cabeça. O Brusque empatou aos 31 minutos com um belo chute de primeira do Madison, né? Foi uma bola ali que a defesa do América afastou e o Madison ali emendou um chute de fora da área. E aí o Rafinha, aos 42 minutos do segundo tempo, de novo de cabeça, fez o gol da vitória do América, né? O América aí que demonstra aí um pouquinho aí de reação no campeonato. Com esses resultados, o América termina a rodada na 17ª colocação, é um dos times ali da turma dos 9 pontos, né? Ganhou 2 posições nessa rodada e só não tá fora da zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, né? Ele tem menos 4 de saldo e o Altos tem menos 3. Então é isso que mantém o América na zona de rebaixamento. O Brusque acabou saindo do G8, ele termina a rodada na 9ª colocação com 11 pontos, né? Se tivesse pelo menos aí conseguido um empate, terminaria ali a rodada no G8, mas acabou ali caindo para a 9ª colocação. Próximos jogos dessas equipes, o Brusque joga no sábado às 19 horas lá no Augusto Bauer, vai ter um duelo local, vai encarar a equipe do Figueirense. Já o América vai entrar em campo no sábado, 16 horas, abertura da 9ª rodada, vai receber o Confiança na Arena das Dunas, né? Mais um jogo aí do América na Arena das Dunas. Próximo jogo aqui, único 0-0 da rodada, Floresta e Altos, né? Mas muito desse empate sem gols deve ser aí a boa atuação do goleiro Rafael, da equipe do Altos. Ele aí fez ótimas defesas e ainda contou com a sorte, hein? Porque teve um lance ali que o Floresta meteu uma bola na trave no segundo tempo, né? Então, além de ter tido uma grande atuação, o Rafael também contou com a sorte, né? O Floresta, que na rodada anterior bateu o líder São Bernardo por 2-0 e vem aí demonstrando reação. O Altos, né? O Altos que teve ali um bom começo com o técnico Sérgio Soares, venceu os 2 primeiros jogos, já acumula aí algumas rodadas sem vencer e tá beirando a zona de rebaixamento, né? A situação do Altos é a seguinte, o time é mais um daquela turma dos 9 pontos, né? São aqui 5 times com 9 pontos, por isso que eu falo é a turma dos 9 pontos, né? 25% dos times da Série C estão com 9 pontos. E o Altos está ali na posição limite da zona do rebaixamento. Ele é o 16º colocado, só não está na zona de rebaixamento, como eu falei, porque ele tem ali um gol a mais de saldo que a equipe do América, né? Senão estaria ali na zona de rebaixamento. O Floresta não está muito longe, o Floresta é o 13º colocado com 10 pontos, né? Está um pontinho só da zona de rebaixamento, porém a distância para o G8 é de apenas 2 pontos, né? O Floresta está ali naquele miolo da tabela, né? Tanto ali pertinho da zona de rebaixamento, mas também não muito longe da zona de classificação para os quadrangulares. Próxima rodada dessa galera, o Altos joga no sábado contra o Amazonas lá no Lindolfo Monteiro, jogo que vai acontecer às 16 horas. E o Floresta joga domingo na Curuzu contra o Paysandu, partida que vai acontecer às 19 horas. Agora vamos para os jogos de segunda-feira, né? Esse jogo aqui, Floresta e Altos, América e Brusque, Ipiranga e São José foi tudo no domingo, né? Aparecidense e Remo também no domingo, como eu falei, só teve um jogo no sábado. E agora vamos aí para os jogos de segunda-feira, bons jogos na segunda-feira, hein? Vamos começar falando aí do Paysandu 1, São Bernardo 1. Esse São Bernardo tem um santo forte, hein? Tropeça e não perde a liderança, hein? Mais um tropeço do São Bernardo e mesmo assim o time ainda segue na liderança do campeonato, muito em função também dos tropeços das equipes que vinham atrás, né? Porque se o Náutico tivesse vencido o Confiança por 3-0, aí era o Náutico que seria o líder. Mas o Paysandu saiu na frente aos 19 minutos, após escanteio cobrado pelo Robinho, o experiente Paulão fez de cabeça ali
abrindo o placar para a equipe do Paysandu. Detalhe, é que tanto o Robinho quanto o Paulão são recentes contratações aí da equipe do Paysandu, né? Então, esse trabalho da diretoria aí tá começando a dar resultado. Os jogadores que chegaram, né, estão começando aí a mostrar serviço. E aí o São Bernardo empatou aos 10 do segundo tempo com o Bruno Santos, né? Recebeu ali um belo passe de calcanhar e acabou ali fazendo ali o gol de empate da equipe do São Bernardo. Ele quase ainda marcou um segundo. Com esses resultados, a situação das equipes está assim. O Paysandu, mais um com 9 pontos, aquele é o último dentre os que tem 9 pontos, tá ali na zona de rebaixamento. É que o saldo de gols do Paysandu é muito ruim. O Paysandu tá com menos 8 de saldo. O Paysandu é o time com o pior saldo de gols da Série C, né? Muito em função daquela goleada que ele tomou pro Ipiranga de 5-0. Mas o Paysandu, então, é o 18º colocado com 9 pontos, muito em função aí desse saldo de gols ruim. E o São Bernardo conseguiu se manter na liderança isolada. Olha que coisa, hein? O São Bernardo ali se manteve com 16 pontos, mas tem uma galera chegando nele, né? O Amazonas tem 15, o Náutico tem 14, o Ipiranga tem 13. Então, é bom o Tigre aí abrir o olho. Lembrando que esse jogo do Paysandu e São Bernardo foi com portões fechados, né? O Paysandu tá pagando uma punição aí por conta de tumultos que aconteceram lá em Florianópolis na temporada passada, né? No jogo contra o Figueirense pelos quadrangulares. E só agora aí o Paysandu tá começando a pagar essa punição. Próximo jogo, como eu falei há pouco, o Paysandu recebe o Floresta domingo, 19 horas na Curuzu. E a equipe do São Bernardo joga na segunda-feira, no encerramento da 9ª rodada, 21h30, contra o Volta Redonda. O Volta Redonda aí vai ter vários dias para descansar. E agora vamos falar de Figueirense 1, Pouso Alegre 2, jogo que teve polêmica, jogo com virada, jogo com golaço. O Figueirense que ontem, né, completou aí 102 anos de fundação, mas acabou ganhando um presente de grego. E o Pouso Alegre venceu pelo placar de 2-1, impediu que o Figueirense entrasse no G4, aliás, entrasse no G8, mas seria G4, né? Porque o Figueirense estava assumindo a 4ª colocação e saiu da zona de rebaixamento, né? O Pouso Alegre ele quebrou uma sequência de 5 jogos sem vitórias, né? Não vencia desde a 2ª rodada e acabou ali saindo da zona de rebaixamento, né? A situação das equipes ficou assim. O Pouso Alegre, com a vitória, foi para a 11ª colocação, tem 11 pontos e ultrapassou o próprio Figueirense. O Figueirense que ficou na 12ª colocação com 10 pontos. Os gols da partida, o Figueirense saiu cedo na frente. O Figueirense abriu o placar aos 5 minutos com o chute do Gustavo França. Foi a primeira descida para o ataque do Figueirense. E o Figueirense abriu o placar. Aí o Pouso Alegre empatou aos 32 minutos do primeiro tempo com um gol polêmico do Djalma, né? Vocês estão vendo aí nas imagens aí, o Figueirense alega, né, os jogadores do Figueirense alegam. Também na transmissão foi dito isso. Que a bola, né, quando o Eric Salles tomou a bola ali, a bola saiu pela linha de fundo, né? Então, o Bandeira que estava do outro lado, né, não viu, o lance seguiu, e aí o Djalma aí acabou empatando pro Figueirense, né, pro Pouso Alegre, né? Então tá aí as imagens aí para vocês tirarem suas conclusões. E a virada, né, veio no segundo tempo, o Figueirense acabou perdendo ali um jogador, né? Acabou tendo um jogador expulso. E aí a virada do Pouso Alegre veio aos 35 do segundo tempo com um belo gol do Ingro, né? Ele, num contra-ataque ali, ele recebeu na intermediária, foi driblando e pum! Acabou aí indo para dentro do gol, né? E aí a vitória do Pouso Alegre, que tira o time mineiro da zona de rebaixamento. Próximos jogos dessas equipes, o Pouso Alegre vai ser o primeiro a voltar a campo, joga no sábado no Manduzão, 16h30 contra o Remo. E o Figueira, como eu falei, joga sábado, 19 horas contra o Brusque, no Augusto Bauer. E aí, para encerrar a rodada, né? A rodada foi encerrada com chave de ouro, com um belo jogo ali, um jogão mesmo, entre Confiança e Náutico. Jogo bacana, grandes defesas e belos gols, né? Infelizmente o jogo não começou legal, porque teve ali um confronto entre torcedores, né? Um pouquinho antes da bola rolar, entre torcedores do Náutico e do Confiança ali nas cadeiras, né? Isso aí acabou sendo o destaque negativo da partida. O Confiança chegou a abrir 2-0, o Náutico chegou a abrir 2-0, e o Confiança foi buscar um empate nos acréscimos, na Bacia das Almas. Aí, com esse resultado, a situação ficou assim. O Náutico, que poderia sair de campo líder, termina a rodada na 3ª colocação, com 14 pontos. Mesmo assim, é um grande desempenho ainda da equipe do Náutico. E o Confiança está na 10ª colocação, né? Já faz aí algumas rodadas que não vence, já são 5 jogos aí sem vencer, né? Vem de 2 empates.
O Confiança ainda está na 10ª colocação com 11 pontos. Agora falar um pouquinho mais desse jogo aí. O Náutico saiu na frente aos 5 minutos, mais uma cobrança de falta do Souza. O Souza que já havia feito um gol de falta na rodada passada contra o Volta Redonda, volta a marcar de falta. E aí o Confiança teve a chance do empate, né? Logo aos 20 minutos em um pênalti. Só que daí o Dione na hora da cobrança escorregou, tocou 2 vezes na bola, o chute saiu por cima e o lance foi anulado, né? Porque ele tocou 2 vezes na bola e aí desperdiçou a chance do empate para a equipe do Confiança. E aí aos 31 minutos do primeiro tempo, o Souza aí, ó, mandou um chutaço de fora da área, acertou o ângulo do goleiro, marcou 2-0 para o Náutico. A reação do Confiança começou no segundo tempo, logo aos 3 minutos o Negueba descontou, e já nos acréscimos o Salazar fez de cabeça aí o gol de empate da equipe do Confiança. Destacar o goleiro Wagner, da equipe do Náutico, porque se não fosse o Wagner, o Confiança talvez teria aí virado o jogo, viu? Porque o Wagner ali fez algumas defesas bem interessantes, bem importantes, né? E acabou aí garantindo esse pontinho precioso para o Timbu na sequência do campeonato. Próximos jogos dessa galera. O Confiança vai abrir a rodada no sábado, jogando às 16 horas contra o América. E o Náutico joga só na segunda-feira, fora de casa, lá no Almeidão, contra a equipe do Botafogo. E já estamos aqui para 22 minutos de vídeo. Mas vamos encerrar então. Bom, pessoal, as informações então que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se chegou até aqui, considere se inscrever. E deixa aqui nos comentários aí a opinião de vocês a respeito dessa rodada, né? O que você achou dos jogos? Essa questão aí da bola do Pouso Alegre, na opinião de vocês, saiu ou não? Então deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!